Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Sensei Sérgio Longo, no dojo aqui na rodovia Anchieta, número 1756, Vila Moinho Velho, São Paulo, SP. E eu vim aqui fazer umas perguntas para o Sensei. Boa tarde, Sensei. É um prazer. Obrigado pela honra de estar concedendo essa entrevista aqui para nós. E o senhor gostaria de se apresentar? Pois não. Eu sou professor de Karatê Sérgio Reinaldo Longo. Já fui técnico da seleção paulista durante um tempo e já estou no Karatê há 37 anos. Então vamos lá, vamos fazer um jogo bem rápido aqui, um bate-bola bem rápido, cheguei em cima da hora aqui, então vamos ter que usar o tempo que nós temos, ok? Sensei, eu tenho aqui 10 perguntas para o senhor, tá? E o senhor responde da maneira que o senhor achar melhor. Vamos lá. O senhor começou a praticar Karatê com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Conte como foi o início do trabalho com PCD, pessoas com deficiência. Veja só, na minha família eu tenho 2 sobrinhos deficientes e eu sempre imaginei ensiná-los, né? Mas depois, quando eles foram crescendo, eles tinham uma deficiência intelectual muito grave que não foi diagnosticado logo no início. E foi dando problemas de convulsão e quando a gente percebeu, eles já tinham comprometido a mente deles. E eu falava, eu sempre gostaria de dar aula para essas pessoas. Aí surgiu a oportunidade, há 11 anos atrás, de eu começar com 50 pessoas. Eu achei até que seria fácil de início, porque já tinha um projeto aprovado. Mas quando eu ouvia falar, é só ir nas escolas que tem as classes de pessoas especiais. Né? Só que no meu bairro não tinha. Eu sabia que existe a lei, mas não tinha. Existe no papel, né? Vamos dizer assim, né? Mas na realidade foi a maior dificuldade minha, foi a captação, porque mesmo as outras instituições ficam brigando por causa do deficiente. Eu não acreditava nisso, eu falei, não pode, né? Mas infelizmente o ser humano é isso, né? Eu estou querendo dar uma qualidade de vida, eu nem falo em competição, eu falo em qualidade de vida que o Karatê deu para mim. E dá para todos os alunos que comigo estão até hoje. E principalmente para essas pessoas que chegam aqui com medicamentos fortíssimos, no prazo de 1 mês, 2, 3, começa a diminuir o medicamento. Aí quando o médico vai passar novamente pelo médico, é que o médico fica sabendo que está praticando Karatê. E o Karatê está ajudando muito. Vou perguntar para o senhor aqui, quais são os tipos de deficiência que o senhor já atendeu já? Quais são os tipos de deficiência que o senhor já atendeu? E quais são os tipos de deficiência que o senhor tem a porta aberta para atender? De início, eu comecei com síndrome de Down. Eu estudei tudo que tinha sobre síndrome de Down, por causa da frouxidão ligamentar. Mas isso daí, tudo no prazo de uns 5, 6 anos, já não era exatamente aquilo lá que eu tinha lido. Muitas coisas que falavam que eles não poderiam fazer, eles começaram a fazer. É uma questão de dar consciência motora para eles. Então foi síndrome de Down, deficiente intelectual, autista, cadeirante e por último agora eu estou trabalhando já diretamente com pessoas com deficiência visual. Qual é o tipo de necessidade de deficiente assim, que o senhor acha que o senhor tem, que o senhor já lidou ou tem intenção de lidar, que o senhor acha que o senhor tem que ter mais atenção? É o Down, é o autista, ou é o cadeirante, ou cada um tem sua particularidade? Primeiramente a gente tem que respeitar o tempo de cada um, o tempo de entendimento motor de cada um e respeitar a deficiência e a limitação de cada um. Isso daí com o tempo a gente consegue sempre melhorar. O ideal é fazer com que a ginástica não fique sendo alterada toda a aula, para que ele consiga com o tempo aprimorando essa ginástica, entendendo melhor a movimentação da ginástica. E a ginástica que foi criada assim para essas pessoas, eu fiz um tipo de uma cartilha, né? Que é justamente por ele, principalmente deficiente intelectual, eles não têm articulação, né? De fechar bem a mão, ou mesmo de apoiar os dedos do pé no chão, para conseguir uma mobilidade melhor. Então, minha preocupação maior era essa, que eles consigam fazer toda a ginástica, mesmo com a deficiência que tem, para tentar melhorar a cada dia, para que eu possa ensinar um pouco mais. Mas então o senhor quer dizer então que assim, cada deficiente mesmo, vamos colocar assim, vem 2 Down aqui. Tá. Isso não quer dizer que eles são iguais. Não.
Então cada um tem que ter uma atenção diferenciada e cada um tem que ter uma logística criada para aquele ali, né? É mesmo porque, se a gente partir da premissa que, se a gente olhar a impressão digital, ninguém é igual, né? Sim. Então já está aí, né? O síndrome de Down, ele tem a personalidade dele. Às vezes, quando eu quero conhecer um aluno, mesmo que seja tradicional, eu gosto muito de conversar com os pais, porque aí eu sei o porquê que o aluno é daquela forma, né? Uhum. Porque a genética, né? Mesmo assim, a dificuldade que o pai tem da movimentação, a mãe, a gente vai olhando e vai sendo transferido para os pais, para os filhos, né, no caso. Aí eu vou fazendo um trabalho direcionado. Como o senhor falou, o senhor estudou, né? O senhor está lidando melhor com essas pessoas com deficiência, né? E bastante. O estudo é muito importante, Claro. mas o senhor acha que o senhor aprendeu mais estudando ou mais com contato com cada um? Exato. A convivência é uma via de mão dupla, né? É você aceitar eles do jeito que eles são e eles aceitarem você primeiro. Eu costumo falar que às vezes, mesmo no karatê, na arte marcial, um aluno ele só aceita um professor. Dificilmente ele aceita 2, 3. Né? Então, a gente vê que eles são iguais. Uhum. Às vezes tem aluno aí que se eu não estiver na academia, eles não entram no tatame. Entendi. Ele é meu professor. É uma questão de confiança, então, né? Claro. E outra, eu tenho aluno autista que ele não abraçava nem o pai. Hoje ele me abraça o pai. Uhum. Então tudo que falavam assim, autista quando não abraça, quando não gosta de toque, não vai... Esquece, você tem que dar atenção para eles. Esse tipo de sentido que o senhor falou, o autista ele não abraçava os pais, ele não tinha um contato com o mundo externo, né? O senhor acredita, isso é óbvio, mas eu vou perguntar para o senhor acredita que o karatê ajudou a desenvolver essa aproximação do autista com o mundo externo? Sim, porque ele chega aqui na academia, ele vê um local bom para se pisar, né, macio. Aí a primeira coisa que eu faço é tentar me aproximar dele. Aí eu vou andando, levo ele, vou mostrando os quadros que tem na academia. Uhum. Mesmo ele não olhando diretamente, né, ele olha meio assim, foge o olhar dele, porque o mundo dele é assim. Eu entendo, vou apresentando. No outro dia, quando ele chega, eu falo: bom dia, como vai, Fernando? Tudo bem? Até é aquele trabalho de formiguinha. Às vezes eu percebo assim no autista, né? Que é que nem nós falamos assim, poxa, você tem que ficar com um olho no gato e um olho no peixe. E às vezes eles se comportam dessa maneira, porque talvez o mundo deles é tão fechado que isso não quer dizer que ele não perceba o mundo externo, mas talvez ele tenha medo de se envolver ou alguma barreira, né? A gente vê que é assim, né? Ele entende o movimento que você mostrou, mas daí logo em seguida você mostra um outro movimento. Mas ainda na mente dele, aquele movimento ainda está lá. Uhum. Ele não filtrou aquilo. Aí você mostra o outro que não filtrou, aí você mostra o outro que não filtrou, e daqui a pouco ele estagna, né? Ele fica parado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber até que momento a gente pode ir e respeitar o tempo dele e aprendizado, né? Às vezes para ensinar uma defesa alta, né? Uhum. Demora-se meses. Certo. Não tem um tempo, não dá para você falar o que é um ano, o que é 2 anos, o que é 3 anos, qual a graduação que ele merece, né? Uhum. Só dele vir na academia, não faltar e fazer todas as ginásticas que eu peço, e ele não falta realmente, no final do ano ele muda de faixa. Certo. Para mim, o mérito é dele estar aqui, dele estar vindo na academia, melhorando a qualidade de vida dele, sendo um peso menor para os pais e para a sociedade. Certo. Falando em sociedade, na sociedade, qual a maior barreira com o PCD, no seu ponto de vista? Qual que é a maior barreira assim, que o senhor já encontrou? Qual que é a maior barreira que o senhor já viu e o senhor fala assim, poxa, isso aí seria tão fácil de resolver e não há necessidade de ter isso. Então qual que é a maior barreira assim, que seja uma coisa fácil, mas o que o senhor encontra no teu dia a dia com os seus alunos? Eu vejo quanto eu sempre penso qualidade de vida, né? Toda pessoa que tem deficiência, que toma um medicamento forte, ele automaticamente os dentes dele complicam, né? Automaticamente a alimentação dele não é bem digerida.
tudo isso daí vai gerando inúmeras doenças que depois fica difícil de lidar. Eu já tentei ir atrás, né, de dentistas, né, que pudessem dar um suporte para eles, porque o nosso sistema público, eles não veem com bons olhos, né? Às vezes a mãe, normalmente eu acompanho muitas mães aqui e pais, você vê que também tem uma deficiência leve, né? Mas convivem dessa forma, não tem como você trazer para você esses problemas, porque o que o pai e a mãe têm que viver, com esse filho deficiente, tem que viver. É aprendizado de vida deles. É aprendizado de vida deles. Então a gente tem que respeitar e, na medida do possível, orientar, né? Busca um SUS, busca amigos que possam estar colaborando, né? Mesmo assim eu tenho um contato assim com o foro, né? Para tentar ajudar a eles conseguirem se expressar melhor. Então todo contato que tem, às vezes sobra uma vaguinha lá, alguém me liga, eu mando para lá, sobra uma vaguinha, eu vou fazendo aquele trabalho que eu estou te falando de formiguinha. Eu acho que se a gente investisse mesmo e cuidasse dessas pessoas, mesmo porque os pais já têm idade, e eles vão acabar partindo antes, que é o normal, né? A gente vê, o normal é o pai e o filho ficar, mas não era o que acontecia até 1970, 75, 80, não. Eles morriam com 25, 30 anos. Então a missão do pai cumpriu a missão. Sim. Agora o que está acontecendo? Eles estão vivendo até 70 anos, só que o pai já teve eles com 50. E o pai vai morrer antes. E quando o pai morre antes, quem cuida deles? Quem que vai cuidar deles, né? Então o que a gente pode fazer com o Karatê, que eu acho que isso é o mais importante? Dar uma qualidade de vida para eles eles possam ser um peso menor para aqueles que forem cuidar deles. Ou para eles mesmos. E também para não sofrer na mão, né? Na mão de outras pessoas que vão cuidar dele justamente por causa da pensão ou da aposentadoria que vai ficar. Entendi. Qual a sua expectativa e o que poderia ajudar para melhorar as condições do PCD? Na tua cabeça, assim, em questão, não só em questão do governo, mas o que seria melhor, assim, tanto para os pais, para as pessoas que estão próximas, para melhorar as condições do portador de deficiência ou da pessoa com deficiência? Até o ano passado, tem escolas que o deficiente intelectual, que a gente fala síndrome de Down, intelectual, o que for, chegava um momento que 30 anos eles não podiam mais ficar frequentando a escola. Eles eram mandados embora para casa. Agora você imagina uma pessoa que é deficiente, que ela evoluiu durante 10, 15 anos, ele vai parar de fazer aquilo. Ele não vai ter essa atividade no dia a dia dele, porque ele não vai trabalhar e nem vai exercer nada. Ele vai ser uma pessoa que vai estar em casa consumindo tudo aquilo que aprendeu, mas ele não pode, eu acredito que não pode fechar a porta para eles. Eles têm que estudar a vida inteira, eles têm que ter atividade o dia inteiro. Então acompanhamento, então. Claro, tem que dar um suporte para que eles desenvolvam o máximo possível do que sobrou, né, no caso assim, da mente deles, para que eles possam ter uma certa qualidade de vida, né? Conseguir entender. Às vezes eu pergunto para um ou para outro: você sabe que deficiência tem? Tem uns que falam: eu tenho síndrome de Down, meu CID é tal, e o outro: eu sou autista, mas eu tenho um pouquinho de Asperger junto. Eu falo: legal. E como você pensa nisso? Eu penso assim. E você é feliz? Sou. Se eu perguntar para todos eles: vocês são felizes? Aí eu pergunto para uma pessoa normal: você é feliz? A pessoa: não sempre. Nessa questão de felicidade, vamos colocar assim, vamos colocar um aluno antes de entrar aqui no dojo, numa primeira entrevista, e depois de meses ele está aqui, ou até anos. Essa felicidade, o senhor acha que ele encontrou dentro do Karatê, não por causa da arte marcial, mas por causa do convívio, da aproximação com as pessoas, de estar unindo ele com outras pessoas, e não assim, eu no caso sou PCD também, e coisa que eu fico mais indignado é assim, qual que é o espaço do PCD? Põe ele no cantinho, entendeu? Então o que acontece? Tem muitas situações assim que nós nos sentimos como se fosse um rejeito ou um peso morto, entendeu? E para as pessoas não nos colocarem junto
com as outras, arrumam um espacinho e para eles acham que está bom, entendeu? É tipo aquela tal coisa, pega uma cadeira ali, quando às vezes o senhor chega, tá em pé, pega uma cadeira ali, tá me chamando de velho? Às vezes a gente não quer nem sentar, né? Mas é verdade. A gente vê muito que as portas das academias se fecham para eles, né? Eu já dei aula na Biorritmo, né, durante um tempo, e quando eu comecei o trabalho lá, nossa, veio um monte de vereador, deputado, todo mundo querendo aparecer. Quando a gente falou que precisava de kimono ou precisava de alguma coisa, sumiu todo mundo, entendeu? E a gente não está pedindo estrutura financeira. Na época eu tinha uma estrutura financeira de um outro projeto que eu tinha, e eu pegava e dividia esses valores e fazia o que eu queria. Até que o presidente dessa instituição, pô, Sérgio, você fica trabalhando de graça para os outros, então trabalha de graça para mim. Eu falei, não, eu só estou podendo ajudar eles porque você me paga. Se deixar de me pagar, eu não vou conseguir ajudar os outros. Então eu acredito que é muito da personalidade da pessoa. Eu costumo falar muito assim, né? Quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Se você falar um valor, meu amigo, você esquece, você nunca vai ser feliz. Você tem que ser feliz pela pessoa que você é. Primeira coisa, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Segunda coisa, se aceitar do jeito que você é. Pronto, acho que a vida é assim, é simples. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Como que o Karatê ajudou esses alunos que o senhor tem e como o senhor acha que o Karatê pode ajudar as pessoas com deficiência, em qualquer tipo de deficiência? O Karatê ele te dá liberdade de movimento, né? Você é obrigado a trabalhar direita e esquerda, oxigenar os dois lados do cérebro ou o que sobrou dele. Ou conscientemente ou inconscientemente ele vai fazer 10 socos para a direita, 10 socos para a esquerda. Ou um estímulo reduzido por causa de uma deficiência física ou não. Ou mesmo a pessoa ela pensa que ele está fazendo um movimento e não tem nada a ver aquele movimento com o que era para ser feito. Mas aquilo ali é o melhor dele. Eu vejo também que o Karatê ele tem que ser tomado muito cuidado em não deixar o atleta fazer movimento de qualquer forma. Mesmo no Karatê tradicional, a gente preza muito pela técnica perfeita. E para eles mais ainda, porque eles já são intelectual. Se a gente pegar e não cuidar da parte técnica, ele vai se tornar físico também. Aí pode causar, em vez do senhor ajudar um problema, o senhor pode causar outro problema. O que falta mais para as pessoas procurarem academias ou dojos de Karatê? O que o senhor acha? Assim, porque assim, vou te falar uma particularidade. Não vou citar nenhuma arte, nenhum esporte, né, para não ficar citando, mas assim, às vezes nós passamos em portas de academias, e isso eu vou citar, viu, gente? Às vezes eu vou em treinamento aos domingos e eu vejo lá o campo de futebol lotado de pessoas lá fazendo futebol. E no Karatê, se você chama a galera para fazer um treinamento às 7 horas da manhã, meu amigo. Então assim, na tua opinião, o que falta para as pessoas procurarem o Karatê? O que falta a elas? Assim? O que falta, ou para nós que somos do Karatê, levar para fora para trazer esse pessoal para cá? Bom, acho que o que está sendo feito agora, de divulgação, é muito importante. Mas o que a gente tem que ver mesmo é aceitar, né? A pessoa se sentir acolhida, né? Sentir que realmente você está ali para se doar para elas. Porque às vezes a pessoa também ela vai fazer uma coisa dessa pensando, né, em valores, né? Eu não recomendo ninguém começar um trabalho desse com essas pessoas se não for realmente, você não sentir que realmente é aquilo que você quer. Porque isso daqui é um caminho, é uma ida sem volta. Não tem como no meio do caminho você falar, eu parei. Você está mexendo com vidas, você está mexendo com o ser humano. Então, mas assim, o senhor, eu acredito muito que o senhor já mexeu com atletas normais, claro, não é isso? Entre os normais, desculpa, tá, gente, mas eu tenho que perguntar. Entre os atletas normais não, regulares, né? Todos nós somos normais. Entre os atletas regulares e os atletas com deficiência, aonde o senhor sentiu que é mais gratificante trabalhar? Pelo ego, não estou falando pelo financeiro. Não, pelo ego. Não, é uma questão assim, né? Se a gente parar para analisar e parar para ver o quanto... quando eu comecei, foi bem assim, né? Eu tinha prestado para a GCM com 45 anos. Estava cansado já de dar aula de Karatê. Entre 2.000 inscritos em São Caetano, eu passei em 8º.
Aí tinham cogitado de me levar para trabalhar com o deputado como motorista. Aí eu tenho os últimos exames que colocaram embaixo da porta, na porta da academia, veio o toxicológico e veio o projeto aprovado para trabalhar com 50 pessoas especiais. Sim. Eu estou com 50 pessoas especiais. Então é para você entender mais ou menos, a vida ela é feita de escolhas. Agora, o que você aprende com eles é uma coisa fora de série. E assim, falando em aprendizado, o senhor acha que o senhor aprendeu mais com eles ou eles com o senhor? Eu aprendi mais com eles, com certeza. Porque é assim, né? Eles têm a limitação dele. Você falou que todo mundo somos normais, né? Eu já falo ao contrário. Eu não conheço ninguém que não tenha deficiência. Porque se fosse perfeito, não estava aqui. Já tinha ido embora. Porque independente do que você acredita, eu nem gosto de falar de religião, mas assim, eu falo isso. Se a pessoa é perfeita, você não me fala uma pessoa que você conhece, no seu convívio, que você ouviu falar, o cara é perfeito. Eu me apego muito no que uma pessoa especial falou, que eu peguei e falei assim com ele assim, o nome dele é Marcos Abranches, ele saiu na reportagem da Rede Globo, eu procurei ele, conversei com ele, o cara muito gente fina, e eu falando sobre deficiente, ele falou assim, Oscar, foi o que o senhor falou, a nossa digital nenhuma é igual, é diferente. Então ele falou assim, Oscar, nós não somos deficientes, nós somos diferentes um do outro. Ponto. Nós somos diferentes. Claro. Então assim, é muito taxativo, né? Às vezes falar assim, um atleta normal e um atleta deficiente. Então eu gosto mais de falar um atleta regular e uma pessoa com deficiente ou uma pessoa com diferença, né? Que seja melhor. Deixa eu dar continuidade aqui, ó. É difícil para um professor assumir a responsabilidade e o que falta para os professores desenvolver esse trabalho que o senhor desenvolve? Porque assim, vamos lá, na pegada do senhor lá no começo, quando o senhor aceitou o trabalho, eu não sei se o senhor tinha experiência ou não, qual foi a sua experiência? Entendeu? E foi leitura, né? Busquei bastante coisa, li bastante, psicólogos que tinham tudo que estavam me falando, eu fui absorvendo. Cada deficiência, eles explicavam a particularidade e eu fui tomando cuidado, não fazendo queda, mesmo porque o sinal de Down tem um problema na Atlanta em cima, espaçamento da vértebra muito grande, pode levar a óbito. Eles têm problema no coração também, então eu tinha casos aí que eles têm uma válvula no coração e tinha um aluno meu que tinha 9 anos, eu já ficava no pé da mãe, leva lá para ver como é que está essa válvula, leva lá para ver. Então são cuidados que a gente tem que ter e conhecer realmente a vida do aluno, né? Agora, eu não vejo quando eu comecei e hoje, é respeitar o tempo de cada um. Não adianta a limitação da base, a limitação do entendimento, se trabalhar eles por igual. Ninguém é coitadinho. Todo mundo vem, está aqui, está passando o que tem que passar, porque é aprendizado dele, ele vai ter que passar, ele vai ter que superar isso daí. O karatê ele só é um instrumento que vai colaborar para que ele consiga vivenciar melhor tudo isso daí, conseguir entender e superar os limites dele para que ele se torne uma pessoa melhor a cada dia, mesmo com a sua limitação. Se tornar uma pessoa melhor. Cada dia, melhorar um pouquinho, conseguir entender melhor e conseguir viver melhor. Eu acho que tudo que a gente procura é o que eles precisam. Só que se a gente não der oportunidade, fica difícil, né, para eles. É que nem eu vou dar um exemplo meu para o senhor. Depois que eu sofri a minha doença e tal, voltei para o karatê. Então vou fazer um resuminho rapidinho sobre um kata para falar sobre esse tipo de posicionamento. O kata Basaidai. No final, quando termina assim em 45 graus, meu professor ficava pegando Oscar é 45, Oscar é 45. Por quê? A minha mente, olha só pessoal, para vocês terem mais ou menos um entendimento. A minha mente funcionava assim. Como eu sou um adulto, eu sei os graus, né? A minha mente mandava para 45 graus, só que o meu organismo obedecia 35, porque ele só ia até ali. Aí eu falei assim, poxa, mas eu consigo ir até ali, ultrapassar, consigo fazer até mais. O que eu tive que fazer, pessoal? Eu tive que driblar o meu organismo. Então, já que assim, eu tinha que parar em 45, eu estava parando 10 graus a menos, eu passei a mandar. E por isso que assim, a pessoa deficiente também, o trabalho é bem legal quando ele começa a entender também, né?
porque daí eu comecei a mandar a 55 graus. Eu mandava 10 graus a mais do que os 45 graus que eu tinha que terminar. E aí eu comecei a terminar nos 45. Porque eu pude entender o meu organismo. Eu falei assim, poxa, meu organismo não vai, a minha mente tá mandando pra cá, mas eu vou até ali, mas ele tá mandando pra cá, entendeu? Então eu tenho que mandar mais pra ele parar ali. Você vê que estranho, né? Tem uma historinha, os caras que eu conto sempre, né? Eu falo essa historinha porque foi o que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei. O karatê, a gente fala Japão, Okinawa, né? Mas na Índia já se treinava, os mestres, eles fizeram simplesmente eles fizeram isso. Eles ficavam muito tempo em concentração, aí o mestre queria, eles acabavam caindo, queria fortalecer o corpo. O mestre foi, tirou o movimento de animais e adequou para o homem. O homem conseguiu um equilíbrio maior, ficar mais tempo em concentração para atingir a iluminação. O tempo passou, ele falou, pô, mas eu queria mais. Aí esses mesmos movimentos usavam os pontos cardeais e colaterais, que é os 45 graus. Sim. Justamente para o homem se harmonizar com o universo. O karatê ele não foi criado para a guerra. A divisão do átomo não foi para a bomba atômica, foi para a medicina. A invenção da pólvora não foi para a arma, foi para festejar. E o homem vai e usa tudo para o lado errado. Então, o que a gente tem que fazer, no meu caso, com tanto tempo de karatê? Na época, quando eu competia, a gente competia no pelo mesmo, na mão, assim, e quebrava um dente, abria a boca, engole, tá saindo sangue na puxa pra dentro, continua e já era. O médico vinha, não quero conversa com você, quero continuar lutando. Exato. Quebrava um dedo, você puxava o dedo, fechava a mão, vamos aí. E era assim, mas assim, isso daí não levou a nada. Isso daí era só ego. Hoje eu prefiro trabalhar com essas pessoas. E eu, mesmo no meu karatê tradicional, eu não incentivo a luta. Eu faço 2 a 2, eu tenho atleta que compete, eu já levei para jogos regionais, eles surpreenderam muita gente, mas eu prefiro ensinar o karatê como qualidade de vida, que é o que essas pessoas, é o que todos nós precisamos. Certo. E falando em campeonatos, sobre o Parakaratê, o que o senhor acha de campeonatos e apresentações com pessoas com deficiência? O que o senhor acha? Na cabeça do senhor, você acha que é bom, é ruim? Vamos lá. Eu acredito assim, festival é muito importante. Agora, eles aprenderem a lidar com o ego de ganhar e perder é um pouco complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o professor que conhece mais o atleta, que está com ainda mais tempo, né? Então, ele sabe se realmente ele vai aceitar. Porque eu já vi em campeonato, no brasileiro, mesmo esse símbolo de Gal, já tem uma certa idade, que foi pro Mundial aí, eu vi ele ficar muito bravo na hora que ele perdeu. E ele entendeu que ele perdeu. Então ele foi totalmente contra as normas do karatê, a disciplina do karatê, né? Jogando faixa, batendo pé. Então, se não tem condição, se a pessoa você ainda não conseguiu preparar seu aluno para perder, é melhor não expor ele nessa situação, porque isso daí pode criar um bloqueio nele. É melhor deixar ele treinando o karatê como qualidade de vida. Certo. A competição mesmo, porque de 100 alunos tradicionais, se você tirar 5 que compete, é muito. Certo. Imagina em 100 alunos deficientes. E na questão do festival? A festival é ideal. Ideal o festival. Com o festival, a gente pode, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente pode apresentação de 2 em 2. Aí ele vai se soltando, primeiro apresenta todo mundo junto, aí a gente filma, avalia aquele que está fazendo sozinho, aquele que é o líder, que consegue realmente levar todo mundo, e de repente assim, no meio lá, aquele outro que não consegue mesmo, junta ele, põe outros professores para auxiliar. Eu acho que tudo é válido, porque a gente está falando de karatê adaptado. Então, mais do que nunca, a gente tem que adaptar, de acordo com a necessidade que aparecer. Ok. Eu vou pedir para o senhor agora deixar uma mensagem para os portadores de deficiência, para os pais e para os professores, para os 66. Bem, eu tive muito problema de pai e mãe que esconde seus filhos por serem deficientes. Isso daí me chateou muito. Uma época da minha vida eu fui atrás do Atende e levei lá dentro do Heliópolis. Na época eu tinha o apoio da Mara Gabrilli, que era cadeirante, né? Aí eu cheguei e falei, puxa vida, vamos lá, a gente pega alguém, a gente vê onde estão os deficientes e a gente pega e faz um mapeamento de todos eles e vamos levar lá ele tem direito a ser atendido. Sim. Não importa que a rua é assim, que a calçada não dá. E sabe o que aconteceu?
É impressionante, eles preferiam deixar o filho deficiente no fundo da casa, num quartinho, e receber a aposentadoria ou a pensão, e sobreviviam dessa forma. E a qualidade de vida da criança, do jovem, ficava em último. Então o que eu tenho para falar é isso: o pai e a mãe, o aprendizado é de vocês. Vocês que estão aí para aprender com os seus filhos. Mas acredite neles, não desista não, porque todo mundo é capaz, todo mundo pode, todo mundo consegue, se for estimulado. O que você não pode é deixar ele abandonado numa cama. E para os professores de 66? Só começa um trabalho se realmente você for continuar. Nunca abandone essas pessoas. Tá certo. Tá joia, pessoal. Vou agradecer aqui o Seisei Longo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E até a próxima. Os